E agora com as notícias do esporte, o Flamengo e o Palmeiras estão em deslocamento para Lima, onde no sábado enfrentam na final da Libertadores um ao outro, né? Eles se enfrentam. A saída do Flamengo do Rio de Janeiro teve essa festa enorme dos torcedores no evento conhecido como Aeroflá. Milhares de flamenguistas tomaram as ruas e o terminal de cargas do aeroporto do Galeão. Muitos deles pegaram carona subindo no ônibus da delegação. Tudo para mostrar o amor ao clube. Ou fizeram como diz o hino do Flamengo, né? Seja na terra, seja no mar. E usaram um barco para acompanhar o deslocamento também. A gente está vendo nessas imagens da TV do Flamengo. Mili Lacombe e Alicia Klein aqui comigo. Oi, meninas. Boa noite para vocês. E aí, Mili, emociona? Será isso faz o coração do jogador, mesmo aquele mais experiente, bater mais forte, ficar mais empolgado, mais engajado? Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, não tem como a gente não se emocionar com imagens desse tipo, né? Eu acho que o futebol é isso, assim. Os clubes pertencem à massa de torcedores e de torcedoras. O que eu acho estranho, assim, eu até escrevi um texto dizendo que as duas despedidas, por motivos diferentes, foram tristes, assim. O Palmeiras se despediu da sua torcida, indo até alguns membros da comissão e jogadores foram até a calçada do CT, separados por um cercadinho da torcida e deram um tchau com a mão, assim. Obrigada, tchau, tchau, 30 segundos, voltaram. O Flamengo, pelo menos, honrou o direito da torcida de abençoar o time. Mas aí o que aconteceu? Uma confusão. Torcedores entraram pelo teto do ônibus, a polícia jogando spray e bala de borracha. A torcida depois falando, estão me tratando que nem bandido. Então, assim, será que a gente... O que eu passo pela minha cabeça, né? Fizeram isso pelas imagens ou querem mesmo a torcida perto? Porque assim, o sócio torcedor eventualmente chega perto, né? Porque ele paga lá uma mensalidade, aí tem umas ativações, conseguem lá meia dúzia aí de 2 em 2 meses tirar umas fotos, ver o treino. Mas e a massa que não pode pagar sócio torcedor? Como faz? Porque essas cenas de desespero, elas vão ficar cada vez mais comuns, eu acho, sabe? Você separa a torcida do time e quando a torcida tem uma pequena chance, aí acontece isso. É óbvio que as imagens são muito bonitas, né? Não tem como a gente não se emocionar com isso. Mas tem torcedor que vai voltar para casa machucado hoje. É difícil. Alicia, você como é que vê? Aliás, falando nisso, né, sobre dinheiro e a oportunidade de ver o time de perto, a Leila voltou a falar sobre esse assunto, né, destacando que para ela, aliás, foi uma entrevista dela que voltou a viralizar, que eu vi nas redes sociais, ao Roda Viva, que ela fala que R$50 não era caro, né, para um ingresso. E como se R$50 fosse o preço médio do ingresso, como se tivesse um monte de ingresso disponível a R$50, que também não é o caso, né? Se você consegue ser sócio torcedor, que é um comprometimento da sua renda grande, né? Que pouca gente pode fazer. Então, acho que tem um descolamento cada vez maior, especialmente desses dois times, da sua torcida e da realidade desses torcedores. O Flamengo, para mim, entende mais a importância de estar perto do seu torcedor, porque fez o Aeroflá, fez questão de voltar de BH para o Rio de Janeiro, basicamente só para isso, e aí era muita ingenuidade achar que a torcida não ia tentar chegar perto dos jogadores, sendo essa a única oportunidade, uma vez que a final é lá em Lima, com preços exorbitantes de passagem, de ingresso, enfim, era a única oportunidade. Então era claro que ia ter uma tentativa da torcida de se aproximar, e o Palmeiras optou por priorizar a logística. Então foi direto de Porto Alegre para Lima e fez só esse mini contato com a torcida, como a Mili relatou, ali do lado de fora do CT, né, durante a semana antes de ir para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, numa despedida assim, muito deprê, muito deprê. Depois fez uma festa com os funcionários, mas é uma coisa assim, não teve, né? A torcida do Palmeiras vai ter oportunidade de comemorar com o time na volta se for campeão, mas não teve a oportunidade de abençoar o time na ida. O Flamengo tem essas duas oportunidades, então eu só lamento isso, né? É muito pouco o torcedor poder simplesmente chegar perto do ônibus no momento em que seu time vai disputar um dos maiores jogos da história em outro país muito, muito longe do nosso. Exato. Mili, essa decisão do Palmeiras?
Ruim, né? Muito ruim, assim. E a Alicia lembrou bem, porque não é só isso, assim. A decisão é longe. Quem tem dinheiro para fazer essa viagem? Quem tem tempo? Quem tem disponibilidade? Então, a decisão do Palmeiras foi muito ruim. E mesmo os funcionários se despedindo, que também é uma imagem legal, né? Porque um time não é jogador e treinador. Tem massagista, tem cozinheira, tem psicóloga, tem roupeiro, tem toda uma multidão, 200 pessoas, né, que fazem um time ser campeão. Então a imagem também é bonita, mas ainda assim todo mundo com uma camiseta igual. Claro que não foram eles que pensaram nisso, né? Então fica tudo meio com um jeitinho de marketing, sabe? Não tem nada muito orgânico nisso. E a torcida cada vez mais afastada do time. A delegação do Flamengo vai chegar à noite à capital do Peru e vai ter uma novidade. O centroavante Pedro, que ainda não está treinando com o resto da equipe, faz parte do elenco. Vocês acham que o Felipe Luiz pode estar preparando uma surpresa aí, ou Alice, ou é mais para engajar o time nessa decisão? Diego, eu acredito em jogos mentais, acho que eles estão acontecendo dos dois lados. A entrevista que o Felipe Luiz deu recentemente numa coletiva, ele foi perguntado sobre o Pedro, como é que ele tinha recebido a notícia de que o Pedro não jogaria mais esse ano. E a resposta dele foi toda embananada e para dizer, não, mas quem sabe a gente acredita até o último minuto e tal. E aí, de repente, o Pedro está lá, então acho que tem uma possibilidade de ele ser um recurso no banco de reservas. E pode ser aquele recurso que ele já sabe que não vai usar, mas deixa lá para alugar um triplex na cabeça do adversário, ou usa no limite. Se não tiver jeito, estiver perdendo o jogo, faltando 10 minutos, coloca, né, como um último ato desesperado. Mas acho que tem possibilidade de o Pedro estar em condição de jogo, nem que seja para jogar um pouco. E vamos lembrar, o Palmeiras levou o Paulinho para o Mundial assim, sabendo que ele tinha pouquíssimos minutos para jogar, contando literalmente a minutagem dele, tirando ele quando não dava mais, e ele acabou fazendo o gol contra o Botafogo, que levou o Palmeiras adiante no Mundial. Então, acho que tem essa possibilidade de a gente pelo menos ver o Pedro no banco.